Bem-vindo, bem-vindas ao curso Finanças Pessoais em 12 lições. Hoje nós vamos abordar a videoaula número 7, que trata de uma nova abordagem na lista de despesas que é utilizada no Ocidente, eu digo Oriente, especialmente o Japão, onde foi criado. Então, vamos pegar aqui essa nossa planilha e vamos dar uma olhadinha. No nosso lado do mundo, aqui no Ocidente, nós encaramos a poupança como sendo a diferença entre o que eu tenho de despesas e o que eu tenho de receita. Então, por exemplo, eu tenho uma receita de 2.500, uma despesa de 2.300, eu poupo 200, a diferença, certo? Se a minha despesa, por exemplo, sobe para 2.400, o que acontece com a poupança? Ela reduz. Então, nessa forma de pensar, a poupança fica função de o que eu gasto e o que eu recebo. Não é alguma coisa que esteja alinhada com uma vontade. Então, esse é o grande segredo dessa forma de pensar neste perfil de despesa, ou seja, perfil é um conjunto de despesas e que ajuda muito na nossa disciplina financeira. Então vamos olhar aqui, poupança na forma de pensar oriental. Então, nesta forma de pensar, você encara a poupança como uma despesa adicional. Então, você tem a despesa tradicional de você, ok? E você coloca mais uma linha de despesa aqui, 400. Aí você tem a sua receita. Então, no momento que eu especifico uma poupança de 400, a minha poupança no banco fica 400. Agora, se eu baixo isso aqui para 200, a minha despesa fica 200. Sobra dinheiro mais no caixa. Mas o que eu determinei como poupança é o que fica na poupança. Agora, por exemplo, se você fizer uma despesa de 2.300, vamos ver o que acontece. 2.300, você poupa 200, você mantém 200 na poupança. Agora, se a sua despesa cresce para 2.500, por exemplo, olha só o que ocorre. Você fica negativo no banco. Mas note que esse negativo aqui é o valor do planejamento que você está fazendo. Então, nesse momento, nesse conceito, o que você faz? Você não vem aqui e mexe na poupança. Porque ela não foi uma diferença entre receita e despesa. Ela foi uma determinação. Eu quero poupar 200 nesse período de tempo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que mexer na outra linha, não na linha de poupança. Então, você vem aqui e diminui para, por exemplo, 2.300. Ok? Aí você fica com saldo zero no banco, ou seja, tranquilo, não está pagando o juro. Então, note que este é o conceito desse perfil, desse conjunto de despesas Kakebo. A poupança não é uma diferença entre receita e despesa. A poupança é uma vontade. É aquilo que eu quero guardar. Se eu não consigo guardar aquilo porque no mês eu fiquei negativo, eu atuo nas despesas e não na poupança. E na despesa, você já viu no vídeo aula anterior, tem um número grande de linhas de despesa. Então você pode atuar em todas essas linhas e reduzir um pouquinho cada linha. Vamos dar uma olhada num perfil típico Kakebo. Um perfil típico Kakebo, ele é um pouco mais do que esse conceito aí de que poupança é diferença ou valor que eu quero poupar. Ele agrupa as despesas de uma forma diferente. Ele agrupa numa lista de despesas
sobreviver, uma lista de despesas poupar, uma lista de despesas opcional, uma lista de despesa cultura e sempre tem o nosso famoso extra, assim como receita. Agora, note que no grupo poupar, ele quebra em alguns itens. Eu preciso poupar. Eu gostaria de poupar. Isso são dois conceitos distintos. Eu preciso, porque essa poupança tem uma relação com alguma vontade no futuro, ou eu gostaria, ou seja, se eu não conseguir poupar aquele valor, ok, não um grande problema. E tem sempre o extra. Então, esta é a diferença entre os dois perfis. Eu tenho um conjuntinho de despesas que estão relacionados a valores que eu quero economizar. Esse grupo sobreviver é o grupo onde eu tenho todas as despesas que são necessárias para realmente eu conseguir sobreviver. Alimentação, moradia, condução, etc. Ok? Então, ali vão estar todas as despesas que se eu não gastar aquilo, eu não consigo viver. Tá? Tem uma despesa opcional que são as coisas complementares, as coisas que não são sobrevivência. E segmentando, a seguir tem aquela parte, digamos que é a última parte que a gente pensa, que é assim, depois que eu sobrevivi, depois que eu fiz algumas coisas importantes para mim, então eu vou me divertir. Então é a parte que eles chamam de cultura. Então tem ir ao cinema, ao teatro, almoçar, jantar num bom restaurante, etc. Passear, entendeu? Ir no parque de diversão. Então, esse é um perfil, ou seja, uma lista de despesas que é muito usada no Japão dentro desse conceito Kakeibo, ok? Que ele foca essencialmente no conceito de que poupar é algo que eu determino, é algo que eu quero, não é algo que sai porque tem uma diferença sobrando. Não. Se a diferença sobrando é negativa, eu não mexo na poupar aqui. Eu vou nos outros grupos aqui, especialmente esses 3 grupos aqui, porque esse aqui é complicado, né? Se eu não gastar aí, eu não consigo viver. Então, eu atuo nesses outros grupos, mas nunca eu mexo na poupança. Então, esse é o conceito desse grupo, dessa listagem de despesas dentro desse conceito chamado Kakeibo, que foi concebido no Japão. Então, pessoal, este que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa videoaula. Espero que vocês estejam na próxima videoaula. Ok? Até lá, muito obrigado.